Jesus, esperança que transforma. Esse é o tema da campanha de missões estaduais 2020. Temos vivido dias difíceis, de medo e insegurança. Há um clamor por socorro de mais de 8 milhões de vozes sem Jesus. Cristo é o único capaz de dar esperança duradoura e transformação plena. Em Mateus 9,36 lemos: E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus nos vê, se compadece de nós e nos pastoreia em amor. Ele é o nosso bom pastor. Jesus é a esperança para as multidões cansadas e angustiadas. O nosso maior exemplo de fé e obras é Jesus Cristo. Jesus não era alheio às necessidades das multidões. Ele enxergava a carência das pessoas. Mais do que isso, além de enxergar, ele se envolvia para que as multidões compreendessem que havia um reino eterno preparado para todos quantos nele crescem. Esse amor sacrificial de Jesus precisa hoje ser manifestado ao mundo. E o instrumento que ele deseja usar é a igreja local. Pois a igreja local é testemunha e portadora da mensagem de esperança na comunidade em que está inserida. E como cristãos, levamos a esperança para as nossas crianças, jovens e adultos. Como cristãos, temos que testemunhar de nossa esperança para toda a comunidade. Como cristãos, proclamemos que Jesus é a esperança que transforma a tristeza em alegria, a guerra em paz e a morte em vida. A Convenção Batista Paranaense trabalha em parceria com igrejas batistas no sustento, capacitação e envio de missionários para os campos do Paraná. Jesus disse que a luz não deve ficar escondida, pois assim ela não cumpre a função dela de iluminar a escuridão. Desafiamos os batistas a serem luz, a sair das quatro paredes para iluminar as inúmeras necessidades espirituais e sociais da nossa gente. E se envolver na obra que o Senhor está realizando em nosso estado. Somente indo até as pessoas entenderemos como ser uma resposta contextualizada para elas. Nosso objetivo é mobilizar a igreja local a cumprir a sua parte na grande comissão de Cristo, em sua comunidade e em nosso estado. Nossas ênfases para esta campanha estão voltadas para as grandes e pequenas cidades, áreas rurais, distritos e povoados, de toda etnia, língua e cultura. São mais de 200 municípios sem a presença batista. Na ação missional da igreja, ações são fundamentais para fazer discípulos que gerem novos discípulos. Orar para que o reino venha a nós transforma a comunidade. Agir com compaixão e graça transforma a comunidade. Investir em vidas transforma a comunidade. Fazer discípulos de Cristo transforma a comunidade. Antes de voltar para o Pai, Jesus reuniu seus discípulos e proferiu palavras cujo propósito é definir o significado do restante da vida deles. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, Jesus nos convida: veja, ore, faça e invista. Convido você e a sua igreja para juntos realizarmos a melhor campanha de missões estaduais da história da Convenção. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É manhã de domingo e nada melhor do que começarmos a nossa semana louvando a Deus, começar a nossa semana juntos, estudando a palavra, para sermos fortalecidos, para crescermos e assim anunciarmos o Senhor Jesus através da nossa vida, nos dias da semana, no nosso cotidiano. Eu quero ler para vocês nessa manhã, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, que diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda quer dizer preserva e transmite. Nós vimos aí os nossos missionários, eles são aqueles que transmitem
a palavra de Deus que estão nos campos, que estão em vários lugares desse estado, em vários projetos, anunciando a palavra do Evangelho, alcançando vidas para o Senhor Jesus. Eu quero incentivar você a que veja, ore, faça, invista nessa campanha intitulada Jesus, Esperança que Transforma. Eu quero então orar com você nessa manhã. Pai, muito obrigado, Deus, por esta certeza que temos, Jesus, esperança que transforma. E que por ela, Senhor Deus, nós sejamos motivados a participar, a colaborar, a olhar para missões e nos alegrarmos, ó Deus, por termos esse prazer, esse privilégio de participarmos do que o Senhor está fazendo. Abençoa, Deus, os nossos missionários. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um deles que se dedica a pregar, a anunciar o Evangelho. Abençoe, Deus, suas famílias. Abençoe, Pai, os seus projetos. Abençoe, Senhor Deus, o resultado do trabalho deles. E que eles sejam alcançados, Pai, pela provisão que vem dos céus, através da nossa vida, Pai. A oração, os recursos financeiros e a comunicação, a conversa, o envio de mensagens, que tenhamos, ó Deus, essa disposição, Pai, de abençoarmos assim os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão no campo, nesse Paraná, anunciando a palavra do Senhor. Abençoa, Pai, o nosso trabalho nessa manhã, o estudo que teremos, que o nosso refletir na Tua palavra, ó Deus, se transforme em crescimento para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para a nossa sala de aula virtual. Estamos estudando as cartas pastorais. Te vejo lá. Glorioso
nossa sala virtual de hoje, o tema da nossa aula é guardar o Evangelho. Estamos aí estudando as cartas pastorais. Hoje nós vamos para a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e temos este tema, guardar o Evangelho. Eu quero ler com vocês no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Antes de lermos, eu quero orar contigo. Deus, nós te somos gratos por podermos abrir a tua palavra, lê-la, estudá-la de forma livre, ó Deus, espontânea. Pai, dá-nos clareza, ó Deus, e visão ampla para entendermos a grandeza desse privilégio, Pai. Para entendermos como isso é grandioso, como isso é poderoso, como isso é valioso, Senhor. Termos a tua palavra escrita na nossa língua, podermos lê-la, estudá-la, e o tempo que quisermos, no momento que quisermos. Muito obrigado, Senhor, por essa liberdade. Dá-nos inteligência, Pai, sabedoria para aproveitarmos bem esse privilégio que temos. Não permita, ó Deus, que por termos tanto acesso assim à tua palavra, nós a desprezemos, Pai. Nós a deixemos de lado. É possível que um dia nós tenhamos dificuldades com esse exercício, pelas nossas debilidades físicas, pelo contexto histórico que podemos viver. Então, ó Deus, toca no nosso coração, para que nesse momento que temos esse acesso, Pai, nós aproveitemos bem buscar conhecer a tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Guardar o Evangelho. Esse tema não quer dizer que nós temos que ter algo para nós e guardá-lo, deixá-lo quietinho, como colocamos uma soma de dinheiro num banco, ou guardamos algo para nós precioso que ganhamos de alguém. Guardar o Evangelho, no que nós vamos estudar aqui, quer dizer preservar a verdade, preservar a essência do Evangelho. Não permitir que a palavra de Deus seja deturpada, seja secularizada, não permitir que a palavra de Deus tenha as suas ênfases minimizadas, mas prezar pela pregação, pela anunciação do verdadeiro Evangelho. Nós somos, então, os guardiões do Evangelho, aqueles que vão prezar pela anunciação plena do Evangelho, nas suas ênfases, a sua mensagem completa. Eu quero ler com vocês, então, no capítulo 1 de 2 Timóteo, do verso 1 ao verso 18. Paulo começa com sua saudação corriqueira, mas muito com um conteúdo bastante proveitoso para nós. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Então, Paulo já se apresenta aqui como apóstolo de Jesus, aquele que veio para anunciar a vida que ele prometeu pela fé. E essa convicção dele dá toda a legitimidade para a sua carta. E ele endereça a seu filho amado Timóteo. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. Eu leio na Nova Versão Transformadora, tá? Espero que você esteja com sua Bíblia aberta aí, na versão revista e atualizada, e acompanhe aí a leitura que nós estamos fazendo. Versículo 3. Dou graças por você ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia, quero muito revê-lo
pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. A gente vê Paulo falando com muita sinceridade, com muita verdade, como ele fala aos romanos. Eu gostaria muito de ver vocês, já tentei várias vezes, mas eu estou impedido. Isso nos reporta aos dias de hoje, essa nossa vontade de nos revermos, de nos juntarmos aqui na nossa casa para o nosso culto, para a nossa celebração em comunidade. Isso faz brotar a saudade no coração da gente. Mas Deus haverá de abreviar esse tempo e haverá de nos proporcionar, de nos prover aquele dia glorioso, quando nós vamos nos encontrar novamente, vamos celebrar juntos num dia glorioso aqui na nossa igreja. Em breve, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado por isso e quero que você se junte comigo em oração nesse sentido. Verso 5. Lembro-me de sua fé sincera, como era sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avisar a chama do dom Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. E agora ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade, por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou. A ênfase dessa nossa leitura está no verso 14. Pelo poder do Espírito que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Seja um guardião do Evangelho, seja aquele que vai preservar a mensagem da palavra de Deus. Muito bem. Aqueles que obedecem à palavra de Deus podem falhar como guardiões de sua preservação e transmissão. Juízes 2:10. Esse texto nos reporta aquele momento em que Josué faleceu e toda aquela geração que havia entrado na Terra Prometida também, e aí falharam. Eles cometeram um equívoco muito grande. A geração posterior a eles não conheciam a Deus, não sabiam nada da história daquele povo
com Deus. Então, aqueles que obedecem à palavra de Deus podem falhar como guardiões de sua preservação, tanto na questão da essência como na questão da transmissão. Devemos, porém, dar graças a Deus, pois fiéis no passado deram a vida para escoltar o verdadeiro evangelho para que ele chegasse até nós. Então, essa é uma das nossas dívidas ou com os nossos antepassados, né? E deve estar na nossa oração a gratidão por aqueles homens e mulheres que atravessaram fronteiras e trouxeram para nós o evangelho puro, o evangelho imaculado, a mensagem da palavra de Deus, das boas novas, como ela se apresenta aqui no texto bíblico. Ok? Então, e através dessa oração de gratidão por esses nossos antepassados, nós tomamos a consciência de que nós também somos guardiões do Evangelho de Cristo, que nós precisamos preservar e também transmitir essa palavra com lisura, com veracidade, sem comprometimentos. Então, como guardiões do Evangelho, nós precisamos entender que a mensagem de Cristo ela tem três pilares fundamentais, os quais não podemos abrir mão deles de forma alguma, meus irmãos. Qualquer comprometimento nesses três pilares, qualquer diferença nesses três pilares, a mensagem, o Evangelho deixa de ser as boas novas de Deus. Primeiro, a mensagem do Evangelho é cristocêntrica. Isso está nos escritos de Paulo, nos ensinos de Paulo, como ele ensina sobre a pessoa de Jesus, como ele esclarece quem é Jesus e o que Jesus fez aos seus ouvintes. Paulo prega a totalidade, a supremacia, a suficiência de Cristo o tempo todo. Ele sempre está falando, nele nós fomos justificados, nele nós fomos santificados, nele nós fomos salvos, nele nós somos aperfeiçoados. A mensagem do Evangelho, ela tem Cristo no seu centro. Da pessoa de Cristo é que derivam os outros assuntos do Evangelho, das boas novas de Deus. O segundo pilar, a mensagem de salvação pela graça. Essa é a base do Evangelho. Esse é o grande diferencial da fé cristã, meus irmãos. Qualquer comprometimento aqui, principalmente no que diz respeito à graça, qualquer falta de compreensão, de entendimento da graça, que coloque aí uma dose de meritocracia, pronto, o Evangelho de Cristo torna-se simplesmente uma religião como qualquer uma outra. Se você fizer um estudo cuidadoso do que nós chamamos assim de lógica das religiões, você vai perceber que todas elas funcionam igualzinhas, só muda de nome, só muda talvez o nome da entidade divina, o nome dos personagens que deram origem, a história dos mitos fundantes são diferentes, mas a lógica, o complexo meritocrático é o mesmo para todas. A grande diferença da fé cristã é a salvação pela graça. A salvação pela graça. Eu já falei aqui que até a questão de ressurreição, de deuses que morreram e voltaram à vida, na religião grega tinha isso. Então, a diferença, né? O elemento diferencial da fé cristã é a salvação pela graça. Em Cristo está toda a complexidade da nossa salvação. Todo o preço que havia de ser pago foi pago por Jesus Cristo. Ele deu conta da nossa salvação. E isso nos é entregue gratuitamente. Então, mensagem cristocêntrica, mensagem de salvação pela graça,
e mensagem de vitória da cruz. A cruz era um símbolo de morte, era um símbolo de sofrimento. A cruz era um símbolo muito negativo até o primeiro século. Mas o evento da cruz na pessoa de Jesus Cristo, né, tornou a cruz um símbolo de vitória, um símbolo de vida. Existe ali o pagamento da dívida pela morte, existe ali um sofrimento, mas quando aquela cruz, quando Jesus Cristo deixa aquela cruz e ressuscita dentre os mortos, então a simbologia, o significado do símbolo da cruz tem uma mudança tremenda. Nós não temos vergonha, não temos problema nenhum em expormos a cruz, em carregarmos a cruz. O símbolo da nossa igreja é uma cruz. A vitória aconteceu ali. Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Há quem diga que o diabo, quando Jesus foi crucificado, ele pôs a mão na cabeça assim e falou: puxa vida, que bobeira que eu dei. Que bobeira. Não era para ele ter morrido. Errei. Ele se auto-sabotou. O diabo entendeu que foi ele que pôs Jesus na cruz, que foi ele que armou toda a traição, que foi ele que trabalhou na mente dos judeus, que foi ele que trabalhou na mente dos romanos. Mas quando Jesus morreu e ele entendeu que aquela morte estava sendo substitutiva, que aquela morte haveria de redundar na ressurreição, ele falou: o tiro saiu pela culatra. Então, a vitória da morte pela vida, pela ressurreição, é simbolizada pela cruz. E a cruz tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Jesus morreu na cruz para redimir os nossos pecados, para pagar o preço do nosso resgate, para servir de sacrifício remidor. Só que de sacrifício ele se torna o grande sumo sacerdote. Esses três pilares, meus irmãos, são as bases da pregação, da anunciação do Evangelho. Eles não podem ser comprometidos de forma alguma, porque qualquer um dos três que seja deturpado, que seja comprometido, ele descaracteriza a mensagem do Evangelho, a mensagem de boas novas, a mensagem de salvação. Nós precisamos prezar, primeiramente, entender bem o que quer dizer esses três pilares. Cristo como centro, a salvação pela graça e a vitória na cruz. Você seria capaz de identificar igrejas modernas que mantêm o padrão da sã doutrina? Podemos notar ênfase na cruz e na ressurreição nos discursos dos nossos dias? Isso é para você avaliar, tá bom? Tanto a nossa igreja como o ambiente evangélico de forma geral no mundo de hoje. A nossa lição nos traz esse desafio. O caráter da escolta. Quem deve escoltar o Evangelho de Cristo? Quem devem ser esses servos que se dispõem a preservar e a transmitir o Evangelho de Cristo? Isso Paulo diz a Timóteo: Timóteo, faça isso com consciência limpa. Tenha certeza de que você está fazendo o que é certo, que você está pregando a verdade e principalmente da sinceridade do teu coração. O que você quer quando você prega o Evangelho? Qual é o teu objetivo? E esse objetivo deve ser alcançar vidas, alcançar almas.
ensinar as pessoas não deve ser qualquer um outro, né? Ganhar dinheiro, ter sucesso, galgar uma carreira. Não. O objetivo primeiro é anunciar a verdade do Evangelho para que as pessoas sejam alcançadas, sejam salvas, tenham a sua consciência limpa nesse sentido. E, em segundo lugar, a fé tem que ser sem fingimento. Só preserva e transmite o Evangelho verdadeiro quem o faz em função da sua vida, em função de crer naquilo que está pregando. Nós precisamos crer no que nós pregamos. Nós precisamos crer naquilo que nós anunciamos. A nossa fé tem que ser sem fingimento. No versículo 5, nós podemos ver aqui: lembro-me de sua fé sincera e de sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice, e sei que você tem essa mesma fé e continua firme. Então, Paulo conhecia bem a Timóteo, sabia de que ele era um homem piedoso. Um homem piedoso é aquele homem que tem fé. E as suas atitudes, principalmente em relação ao próximo, elas transmitem essa fé. A disposição de ajudar, a disposição de cuidar, a disposição de anunciar o Evangelho, a disposição de pedir perdão, a disposição de perdoar. E são evidências, né, de que alguém vive uma fé sem fingimento. Paulo, então, tinha essa percepção com relação a Timóteo. Ok? A tarefa. A fé da moderna igreja evangélica possui 100 quilômetros de largura e 1 centímetro de profundidade. A.W. Pink, 1886-1952, evangelista cristão inglês. Essa é uma reflexão que o autor propõe para a gente, para uma discussão em sala de aula, com relação à falta de profundidade, à superficialidade do Evangelho que as pessoas querem ouvir e que as pessoas pregam. Algo muito superficial. O Evangelho, meus irmãos, ele vem num livro. E nós precisamos ler. Livros são para ser estudados, livros são para ser lidos, livros são para ser esquadrinhados. Deve ser isso. Então, a falta de estudo, a falta de leitura, né, torna a pregação muito superficial. E essa superficialidade, ela tende a se acomodar à mente do nosso tempo. Nós vemos muita pregação do Evangelho vazia, muita pregação do Evangelho superficial. Você liga a televisão à noite, na madrugada, e você vê um Evangelho totalmente tendencioso. Um Evangelho muito mais antropocêntrico do que cristocêntrico. Um Evangelho muito mais voltado para o materialismo dos nossos dias do que para a espiritualidade cristã. Então falta profundidade, falta compreensão. E as pessoas acreditam, as pessoas vão e não esquadrinham a Bíblia para ver se o que estão ouvindo é verdadeiro. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Nós vamos ter uma geração aí de evangélicos no Brasil que não conhece nada da palavra de Deus, que não sabe onde estão os livros da Bíblia, que não sabe a cronologia histórica dos textos da Bíblia. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. A tendência de se perder a essência do Evangelho torna-se grande se não tiver gente que procure guardar, que procure preservar a fé como é proposto no tema da nossa lição dessa manhã. A tarefa da defesa do Evangelho.
Paulo, depois de elogiar Timóteo, assevera que um guardião do Evangelho precisa, além do caráter, ter uma tríplice virtude. Eu gosto muito desse versículo, 2 Timóteo 1,17. Poder, amor e moderação. É possível ter coragem sem poder, sem amor, sem moderação. Mas Paulo fala, olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esses 3 elementos precisam fazer parte da nossa tarefa de pregar o Evangelho. Pregar com poder, com conhecimento, com entendimento, com convicção do Espírito Santo, né? Com unção do Espírito Santo. Isso não quer dizer gritar, não quer dizer chorar e apelar simplesmente às emoções das pessoas. Não, 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 não. Isso quer dizer ter certeza, expressar a fé, expressar a convicção daquilo que se crê, dizer aquilo apresentar o Evangelho como verdade absoluta. E com amor, não é dando pancada nas pessoas, chamando atenção, ofendendo as pessoas, dando bronca nas pessoas, que você vai alcançar o coração das pessoas. O Evangelho ele precisa alcançar o coração. Então nós temos que tocar a mente, a razão e as emoções das pessoas, com a pregação, com a anunciação do Evangelho. E com moderação, com equilíbrio, seja razoável, tenha bom senso, tenha autocontrole. Né? Às vezes nós perdemos o bom senso, queremos impor as coisas para as pessoas, empurrar a goela abaixo delas. Você tem que aceitar, você tem, a pessoa não está pronta, a pessoa não entendeu, a pessoa precisa digerir um pouco melhor aquilo que anunciou. O tempo de trabalho, de conversão, de convencimento é do Espírito Santo. Então Paulo fala, Timóteo, moderação, moderação. Ok? Precisamos ser exortados a ter coragem. Vivemos numa era em que os cristãos são tentados de diversas formas a aceitar um tipo de evangelho light, sem o estigma da cruz. O apóstolo Paulo concordaria com Judas quando este diz: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Realmente, a anunciação do Evangelho hoje, ela tende a ser muito conveniente, tende a ser muito acomodada aos nossos dias. Nós vivemos dias em que as pessoas querem conforto, em que o que está na agenda do século é a qualidade de vida, é o conforto, é a tranquilidade. E como nós vimos, né, uns domingos atrás, né, pregação, anunciação do Evangelho, esse compromisso com a verdade da fé implica em certo sofrimento, em muitas renúncias. Pregar a cruz não é algo simples, né? Não é uma mensagem que para os nossos dias seja totalmente aceitável. As pessoas não querem dar ouvidos assim aquele chamado de Jesus. Vocês querem vir após mim? Então tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lá no Evangelho de João, quando Jesus fala que sobre esse desafio do segui-lo, olha, vocês vão me seguir, vocês vão ter problemas. Vocês vão ser perseguidos, alguns vão morrer, as pessoas não vão querer dar ouvidos à mensagem que você está pregando. Muita gente correu, muita gente saiu fora. Mas Jesus perguntou para os discípulos assim, e vocês vão embora também? E Pedro diz assim, eu gosto muito da palavra de Pedro ali, ele diz assim,
Para onde iremos, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a beleza do Evangelho. Por mais difícil que seja a mensagem da cruz, é nela, na mensagem da cruz, no ensino de Cristo, que estão as palavras de vida eterna. Para concluirmos a nossa aula de hoje, então, numa era de discursos religiosos que usam a Bíblia como resumo de informações sempre favoráveis para a vida material, o Evangelho corre perigo de ser confundido. Então, o grande perigo do Evangelho está na sua centralidade. Enquanto a palavra de Deus nos diz que a centralidade do Evangelho é a pessoa de Cristo, que a nossa mensagem, que a nossa anunciação deve ser cristocêntrica, a tendência maior dos nossos dias é uma mensagem antropocêntrica, centrada nas necessidades dos seres humanos, no seu conforto, nas suas comodidades, nos seus anseios, nos seus desejos, como se Deus se apresentasse assim: olha, eu estou aqui para servir a vocês, da maneira que vocês gostariam, façam então os seus pedidos, façam então as suas exigências, e eu estou aqui para servir vocês. É bem uma relação de clientelismo, né? Você é meu cliente, eu preciso te atender bem. Quando, na verdade, a mensagem do Evangelho é o contrário. Por ser cristocêntrica, então nós ouvimos a palavra da graça de Jesus, nós nos encantamos. Primeiro, nós somos humilhados pela graça, meus irmãos. Nós somos humilhados pela graça de Jesus, porque lá no Éden, nós como humanidade pecamos, e nós cometemos um erro ali, e não tinha nada em nós que fizesse com que pudéssemos reverter aquela situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu a pessoa de Jesus Cristo. Nos entregou por amor a pessoa de Cristo. Eu digo que na aliança que nós tínhamos com Deus e que nós rompemos, a parte de Deus nunca foi comprometida. Ele manteve. Por isso ele enviou Jesus. E quando nós nos deparamos com a mensagem do Evangelho, dizendo para nós aqui assim: olha, eu sou Jesus Cristo, eu vim e resolvi todo o problema. Nós somos humilhados. Porque o erro foi nosso. E ele veio resolver o nosso erro. Ao mesmo tempo, nos sentimos amados. Puxa, como Deus nos amou. Como ele foi amoroso, entregar o seu filho para morrer por nós, por algo que nós fizemos de errado. Quem faria isso? Quem faria isso? Essa é a pergunta. Então nós somos humilhados, nós nos sentimos também amados, bate em nós a necessidade do arrependimento, a necessidade do perdão. E aí nós somos agraciados com a salvação. Uau, estamos salvos, glória a Deus. Isso implica numa reação. Então agora eu vou olhar para Jesus como rei, como profeta, como sacerdote, e eu me disponho a servi-lo. Eu me disponho a servi-lo. Pai, Senhor, eu quero servi-lo. Eu quero trabalhar no teu reino. Essa é a minha expressão de gratidão, é a minha expressão de alegria, a minha expressão de contentamento pela salvação que eu recebi em Cristo Jesus. Então eu sirvo, ele está no centro, eu sou o seu servo. Mas nós vemos hoje a mensagem invertida. Parece que nós nos entregamos como sacrifício e Jesus Cristo foi salvo, então agora ele nos serve. Não é assim. Está errado esse negócio. Por isso que nós devemos guardar o Evangelho.
Por isso os cristãos devem ser estimulados a lutar para desfazer esses equívocos que ameaçam a essência da pregação do Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos ser esses guardiões do Evangelho de Cristo. Mensagem cristocêntrica, salvação pela graça e a vitória na cruz. Nós, então, estamos para servir, como expressão de gratidão, como expressão de amor, como expressão de contentamento e coisas, todos esses, né, emoções que brotaram em nós quando do momento que nós entendemos o que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Amém? Que você seja um guardião do Evangelho de Cristo. Que a tua anunciação seja cristocêntrica, salvação pela graça e vitória na cruz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa do Evangelho e pelo efeito dele nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por Jesus Cristo ser o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, pela salvação pela graça. E muito obrigado, Senhor Deus, pela vitória que nos alcançou na cruz de Jesus Cristo. A vitória que alcançamos pela cruz de Cristo. Obrigado, Deus. Dá-nos um dia abençoado, um domingo na Tua presença e que logo mais estejamos juntos para anunciar, para sermos edificados e para glorificar o Teu nome em celebração de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Depois... Não é esse. Pode ser esse. Não é esse. Acho que eu dormi um pouco demais. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem e em casa. Isso é tão bom. Quinzinho, o que você tá fazendo aí? Eu tô pesquisando e é uma pesquisa muito importante. Uau! Deve ser uma coisa muito importante mesmo. E eu poderia saber que pesquisa é essa? Mas é claro, Tibério, mas é claro. Obrigado. De nada, Tibério. A hora que você quiser. A hora que você quiser. O que, Tibério? Me falar? Mas você tem que falar o que você quiser que eu falo. Porque se você falar, eu falo. Porque eu sou assim. Se você perguntar o que você quiser ouvir, eu vou falar. Então você tem que tentar perguntar. Porque se você perguntar, eu vou falar. Porque eu tô lendo pra isso. Pra falar quando as pessoas perguntam. Então, se eu tô perguntando... a pesquisa. Verdade! A pesquisa é muito importante. Mas é claro. Não é. Quinzinho, para de me enrolar. Você tá só me enrolando. Me fala logo que pesquisa é essa, vai. Tibério, eu tô pesquisando sobre como falar com Deus. Quinzinho, isso é incrível. Mas é mais simples do que você imagina. Não é tão simples, Tibério. Eu já mandei mensagem, eu já falei por telefone e eu até já tentei no rádio. Mas eu não tenho certeza se ele tá me respondendo. E como é que você tá fazendo isso, ô Quinzinho? Do jeito de sempre. Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Quinzinho. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que não é assim que faz não, viu? Mas foi isso que eu te disse, Tibério. Por isso que eu estou pesquisando em todos os livros que eu puder. Eu tive uma ideia. Por que você não me ajuda?
a pesquisar? Eu vou adorar te ajudar a pesquisar, Quinzinho. É só me falar o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer na hora. Esse aqui é o primeiro de todos. Ele é o da lista telefônica. Esse aqui também é o de linguagem de sinais. E esse é o mais importante. Ele é o da internet. Ô, Quinzinho, você já tentou olhar na Bíblia? O quê? 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 É, Quinzinho. Como que eu não tinha pensado nisso antes? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu sei aonde a gente deve procurar. Aqui, Quinzinho, encontrei! Quinzinho, sabe do que mais? Agora é a hora da nossa história! História! O nosso Cristo era um homem de conhecimento, um homem de ensinamento e de palavra sincera. Era o que ele queria, ensinar a quem quer que fosse, que o verbo poderia transformar a quem se dispôsse. Quem conversasse com o Pai, quem quisesse falar com Deus, dividia seus anseios e medos, todos nossos e não meus. O Mestre Jesus... Deixa ser Jesus! Mas é claro, Quinzinho, o Mestre Jesus costumava ensinar as multidões, como nós vimos nas outras histórias. E para que eles pudessem ouvi-lo bem, ele sempre procurava o melhor lugar para isso. Então, lá estava Jesus, em cima de um morro. Sempre que vocês forem falar com Deus, seja o mais honesto e cuidadoso possível, porque Ele conhece a gente mais do que ninguém. Ensina-nos, Mestre, ensina-nos. A nossa oração é muito importante para que seja jogada em qualquer beco. Então, sejam o mais cuidadosos que conseguirem. Por quê, Mestre? Porque só assim nós perceberemos Deus e a sua graça. E como nós devemos orar, Mestre? O nosso Deus conhece a gente mais do que todas as coisas. Então a oração tem que ser feita do jeito mais simples, assim. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, o Mestre nos ensina a falar com Deus como um pai que nos dá amor, abrigo e segurança. E Ele está lá no céu. Exatamente. Mas e se a gente sentir fome? Pedimos a Ele o pão de cada dia. E se a gente magoar alguém ou ficar magoado?
a gente pede perdão e perdoa também. E se nós sentirmos medo? Ele nos livra do mal, porque o reino é dele, a sabedoria é dele e o poder é dele. Então, não é só uma oração, é uma lição. Sim, Quinzinho. O mestre nos ensina que nada no reino dele é individual. O pão é nosso. Todos nós precisamos de perdão. E quando o outro está mal, esse mal também me afeta. Se Deus é pai de todos e Ele é nosso pai também, todo mundo é irmão. Sim, Quinzinho, sim. E que tal essa história, Quinzinho? Eu percebi que não tô sozinho. E você aí de casa? Essa história mexeu com você? Você promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, a gente vai orar juntinho? Isso, a gente vai adorar orar com vocês. É isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima história. Tchau, pessoal! Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade.